oblíquo. O pronome oblíquo, ele pode ser dividido em dois subgrupos, tá? Se eu fizesse em tabelinha, ficaria assim, olha. Vocês normalmente visualizam assim. Pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo. Aí dentro do oblíquo, você vai encontrar dois grupos. O oblíquo átono e o oblíquo tônico. O reto não tem essa divisão, não. O reto só é pronome pessoal do caso reto, ponto. E o pronome oblíquo, ele é chamado de pronome pessoal do caso oblíquo átono ou tônico. E é simples de identificar a diferença. O pronome pessoal do caso átono é aquele que está sem preposição. O pronome pessoal do caso tônico é aquele que está com preposição. Então, o que nós vamos encontrar aqui, por exemplo? No que diz respeito às funções que ele pode ocupar. O pronome pessoal do caso oblíquo, ele pode ocupar a posição do objeto direto e indireto, dos complementos nominais, dos adjuntos adnominais e até mesmo de adjuntos adverbiais. Eu não vou me aprofundar muito nesses pontos agora, tá? Eu vou fazer quando nós estivermos ali com funções sintáticas. Vou ficar aqui porque é fundamental entendermos com o aspecto do objeto direto e indireto. Vou abrir um slide em branco. Quem aqui já ficou na dúvida de colocar o de mim ou mi? Todo mundo ficou na dúvida, né? Olha, o esclarecimento disso é super simples. Você vai usar o mim quando encontrar uma preposição. Então, olha, a mim, para mim. Se for a preposição com, no lugar de você utilizar o com mim, você vai utilizar o comigo. Ok? Ele foi com ele. Ele foi com ela, por exemplo. Se eu substituir o ela por mim, vai ficar ele foi com mim? Não, ele foi comigo. Mas a preposição ela aparece em algum momento. Belezinha? É simples de identificar. Pensando em função sintática aí dos pronomes pessoais do caso oblíquo, nós encontraremos... deixa me ver. Entre... Qual é a estrutura que está adequada? Entre eu e ele existe... Existe amizade entre ele e mim. Existe amizade. Qual é a estrutura que está de acordo com a norma culta de língua portuguesa? Mudar a pergunta. Qual é que está mais gatinha? A primeira, sem nem piscar os olhos, né? Mas a adequada é a segunda. Por quê? Vejam que quando eu expliquei aqui para vocês acerca dos pronomes pessoais do caso reto, eu indiquei que os pronomes pessoais do caso reto ocupam a posição de sujeito, predicativo ou vocativo. Eu não vou ter preposição. Não tenho preposição. Eu vou ter preposição com quem? Com quais? Com os pronomes pessoais do caso oblíquo, que quando eles forem tônicos. Então, quando eu chego aqui nessa estrutura e visualizo o entre, eu já sei que depois de entre eu não posso ter o eu. Beleza? Não vou ter o eu. Depois de entre é uma preposição. O eu ele não pode vir depois de uma preposição. Beleza? Mas eu vou negar isso daqui a pouco, tá? Eu vou negar isso daqui a pouco. O importante é saber o entre. Depois do entre, eu não posso ter o eu. Ponto. Eu posso ter o que depois do entre? O me. Posso ter o ele. Eu só não posso ter depois do entre o eu e o tu. Não posso. Então, se eu não posso ter o eu e o tu depois do entre, apresentando aqui o tu, eu tenho que colocar o ti. Belezinha? Ok, gente? Posso seguir?
Entre ti e ele existe amizade. Este ti, qual é a classificação dessa estrutura? É um pronome oblíquo, átono ou tônico? Átono. Tônico. Por que tônico? Porque eu tenho antes dele uma preposição. Beleza? Posso seguir? Aí nós vamos identificar que os pronomes pessoais, sendo aqueles que indicam as três pessoas do discurso, eles vão ser divididos em dois grupos, os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo, sendo que os pronomes pessoais do caso reto ocupam posição de sujeito, predicativo do sujeito e vocativo, como na construção eu estou fazendo um trabalho de língua portuguesa, e um pronome pessoal do caso oblíquo que vai ter função de complemento, sobretudo função de complemento. E eles vão ser divididos em quantos grupos? O oblíquo, eles são divididos em átonos na verdade, tônicos. Sendo os átonos aqueles que não têm preposição e os tônicos aqueles que têm preposição. Deixa eu ver o que tem aqui. Que é uma repetição. Aqui mais uma vez apresentando. Tônicos sempre precedidos por preposição, sendo no singular me, ti, ele, ela e si, e no plural nós, vós, si, eles, elas. Eu tenho conosco, né? Também. Vejam só, eu quero que vocês indiquem para mim. Na construção, eu dei presentes para ela. Quantos pronomes pessoais do caso reto eu tenho? Quantos pronomes pessoais do caso oblíquo eu tenho? Esta é a minha informação. Eu está na posição da pessoa ou coisa da qual se informa algo, portanto, na posição de sujeito. Presentes é o meu objeto direto, porque quem dá uma coisa a alguém. Verbo transitivo é aquele que pede uma coisa, que pede um substantivo com ou sem preposição. E o para ela é justamente o meu objeto indireto. Então, o que vai acontecer? O ela aqui é uma estrutura que é o nome da pessoa? É o nome da coisa? É o nome da coisa? Não. É um termo que substitui o nome da coisa. E por causa disso, eu posso dizer que é um pronome. Se ela é uma das pessoas do discurso, porque eu estou dando informação sobre ela, três pessoas. Aqui fala com quem se fala e a de quem se fala. Eu estou falando dela, então é a terceira pessoa do discurso. Eu tenho um pronome que eu vou classificar como um pronome pessoal. Esse pronome pessoal é do caso reto ou do caso oblíquo? Do caso oblíquo, porque está na posição de um objeto indireto. Os pronomes pessoais do caso reto, eles ficam na posição de sujeito, predicativo e vocativo. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles ficam na posição do complemento do objeto. Esse pronome pessoal do caso oblíquo, ele é oblíquo átono ou tônico? Tônico, porque antes dele tem uma preposição. Belezinha? Posso ir? Repita. Exatamente. Se está na posição do sujeito, pronome pessoal do caso reto. Aí muita gente boa diz assim. Aqui é uma tabela com as funções, eu não vou detalhar agora. Isso aqui eu volto um pouquinho.
sabem que algumas pessoas corrigem, Mi não pode, porque Mi não praticação, é linguagem de índio. Já ouviram esse tipo de correção? É em relação a esse tipo de construção aqui. Você deu um livro para mim ler. Aí as pessoas falam, não é o mim, é o eu, porque o mim não conjuga verbo. Aí tem um macetinho que diz, não escrevam esse macete, tá? Que depois de uma preposição e antes de um verbo no infinitivo, Rosa, o que é verbo no infinitivo? Aqueles verbos que têm a estrutura normal do verbo, ler, andar, correr, sem conjugação. Este verbo é um verbo no infinitivo. Verbo no infinitivo. Quando encontrar preposição mais verbo no infinitivo, eu não coloco o mim, eu coloco eu. Esse é o macete que nos dão. Mas, vejam que isso aqui se antepõe até o conceito de sujeito. O que é sujeito? Primeiro, quem é que vai ler? Eu. O eu é a posição de qual a estrutura? Portanto, é a posição de um sujeito. O que é sujeito? É elemento sobre o qual se informa algo. Eu estou dando informação sobre o eu e a informação é que eu vou ler. Se o sujeito é a informação sobre o qual é o elemento sobre o qual se informa algo, ele não pode vir precedido por uma preposição. Lembram que ainda há pouco eu passei o conceito de sujeito? Sujeito é o elemento sobre o qual se informa algo, não pode ser precedido por preposição, a não ser que seja sujeito de um verbo no infinitivo. Então aqui traduz exatamente o que eu falei ainda há pouco. Por ser sujeito de um verbo no infinitivo, eu posso ter a preposição. Mas eu não vou poder fazer esse mesmo tipo de correção com a estrutura. É necessário para me fazer boa prova. Reparem. Esse me aqui, vejam se não parece bastante com o que eu tenho aqui em cima. Eu encontro um verbo no infinitivo, uma preposição. Quem é que vai fazer boa prova? Dá vontade de dizer que sou eu, mas eu não vou poder corrigir isso aqui para colocar o eu. Por quê? Porque quando eu pego essa frase aqui e arrumo, eu faço o seguinte: fazer boa prova é necessário para mim. Aí eu vejo que está correto, não vejo? Não vejo que está correto? Porque existe uma observação, olha. Observação. Pronome pessoal reto não pode ficar em final de frase precedido por preposição. Eu não poderia colocar, fazer esse ajuste com fazer boa prova é necessário para eu. Eu não posso colocar isso, posso? Eu posso colocar isso? Não. Então, se eu não posso finalizar com o eu tenho que finalizar com o mim. Eu só mudei um pouquinho aqui a estrutura. Lá em cima, a gente tem condições de mudar? Você deu um livro para mim? Eu posso colocar isso? Não. Então, como eu não posso fazer essa mudança, lá em cima eu tenho que substituir pelo eu, o mim pelo eu. Aqui embaixo eu não posso substituir o mim pelo eu, porque esse mim aqui não é sujeito, não estabelece relação de sujeito com o verbo fazer. Tá? Então, tomar muito cuidado. Não é só no olho que você vai poder resolver essa questão aqui, não, tá? Diga.
Davidson me fez uma pergunta complexa, mas que é adequada, tá? Davidson falou assim, Pro, você não disse que... Você não disse, não. O para mim não seria o objeto do verbo dar? É o que a gente chama de verbo acusativo, causativo. Ele vai gerar uma outra ação. Dá o livro... Ah, não, Davidson. Não acontece isso nesse caso, não. Acontece. Eu posso, em pouquíssimas situações, ter uma palavra que estabelece, que ocupa duas funções sintáticas. Em pouquíssimas situações. Vou pegar uma situação bem clarinha aqui para você compreender. Minha mãe pediu para eu ser grande. Quem é que vai ser grande? Eu. Esse pedido de minha mãe gerou uma outra ação, não foi? Uma outra informação, não gerou? Gerou a informação de ser grande. Eu tenho um sujeito para pedir e outro sujeito para eu. Só que essa estrutura aqui, eu, para eu, ela está ao mesmo tempo se relacionando com a informação pedir e se relacionando com a informação ser. Isso só vai acontecer com verbos no infinitivo. Só. O vereador mandou os assessores fazerem uma pesquisa. O vereador mandar, gerou uma outra ação. Fazer. Só que não são ações executadas pelo mesmo sujeito. É normal disso acontecer, tá? É o único momento em língua portuguesa que uma mesma estrutura pode ocupar duas funções sintáticas. É o único momento. Tem pertinência a sua pergunta. E é um tipo de pergunta, Davidson, de alguém que está aprendendo e estudando. Na verdade, estudando e aprendendo, porque você passa a fazer questionamentos que antes não faria. Posso ir? Ok, eu quero que vocês tentem fazer alguns exercícios aqui da sequência. Eu vou para aquele. Eu gosto de fazer primeiro o exercício para, em cima do exercício, trabalhar essa teoria, tá? Nesse exercício aqui. Mas quando eu começar a responder, eu vou começar a responder pelo outro, tá? Hora do treino do susto. Mas é essa técnica que eu utilizo mesmo. Eu peço para que vocês façam o exercício e em cima da resolução eu começo a fazer alguns esclarecimentos acerca do tópico. Se eu não conseguir finalizar, eu vou deixar os meninos fazendo. Aí se eu não conseguir finalizar a resolução, eu já começo na próxima aula com a resolução, tá? Com a orientação da resolução. Mas eu quero que vocês tentem. Bom, deu um tempinho para o pessoal fazer. Não conseguiu fazer tudo, é lógico, bem normal. Um ponto super importante para os pronomes pessoais, principalmente os pronomes pessoais do caso oblíquo, aquele ponto que realmente vai ser necessário para vocês compreenderem para o concurso público, independente de qual seja a banca, é o conteúdo de colocação pronominal. A colocação pronominal é um conteúdo relacionado aos pronomes pessoais do caso oblíquo átono, ok? Esses pronomes pessoais do caso oblíquo átono, eles vão ser colocados junto com o verbo, aqui o verbo, ou antes do verbo, ou depois do verbo, ou dividindo aqui a estrutura verbal. As posições de antes, no meio e depois do verbo, elas são chamadas de próclise, ênclise e mesóclise. Um ponto importante para ser sinalizado,
antes de nós começarmos a identificação da colocação pronominal, é a ideia da contração dos verbos. Tem pouco tempo. É a ideia da contração dos verbos, da supressão de determinadas letras quando o verbo receber esse pronome. O mais importante aqui, olha, é com relação a essa observação, com os verbos terminados em R, em S e em Z. Vamos colocar aqui trocando em miúdos. O verbo dar. Dei presentes. Vou colocar aqui até para primeiro não provocar estranhamento. Eu dava presentes no Natal. Eu dava presentes. O que vai acontecer? O verbo dar é um verbo transitivo direto. Por quê? Direto e indireto. Por quê? Porque quem dá algo a alguém. Pronome pessoal do caso oblíquo é você substituir essas coisas aqui, coisa ou pessoa, que se relacionam com o verbo. Então, se eu pego aqui presentes, o que foi que eu dei? Presentes. Presentes é o meu objeto direto. Se eu pegar presentes e substituir presentes por um pronome pessoal do caso oblíquo átono, eu posso fazer essa substituição, olha, os. Então, minha construção fica: eu os dava ou eu dava-os. Ok? Porque eu pego para fazer esta substituição. Informação relevante. Vou até abrir um slide branco para não poluir. Dava presentes para Laura. Substituí o presentes por os e deu como resultado dava-os para Laura, ok? Se eu quiser substituir o para Laura, eu tenho que substituir pelo li. Que o li aqui é o objeto indireto, presentes, ou os é o objeto direto. Informação relevante é a seguinte: o objeto direto vai ser responsabilidade do a e do o, e o objeto indireto vai ser responsabilidade do li. Li não pode ficar na posição de objeto direto. Li só pode ficar na posição do objeto indireto, ok? O li, ele tem 3 posições sintáticas possíveis. Primeira, objeto indireto. Segunda, complemento nominal. Terceira, adjunto adnominal. Nós vamos focar sobretudo essa aqui, olha, por enquanto, tá? Depois nós vamos aprofundar. O o e o a, eles vão ocupar a posição do objeto direto. O si, o ti, eles vão ocupar a posição ou de o mi, ou de objeto direto, ou de objeto indireto. Essa aqui é uma observação particular para o a, o e o li. Alguns verbos, posso apagar? Alguns verbos, eles vão ter uma determinada finalização que compromete um pouquinho a utilização dos pronomes pessoais do caso oblíquo átono, principalmente aqueles que estão na posição do objeto direto, ou seja, o a e o o, no caso aqui particular da observação. Se por um acaso pediram, eu colocasse essa frase aqui: pediram para vender a casa. Pediram para vender a casa. Quem vende, vende uma coisa, vende algo. Se este verbo está pedindo uma coisa, ele é um verbo transitivo. Se eu não tenho preposição, é um verbo transitivo direto. Belezinha? Posso ir, não posso? Que coisa está sendo vendida? A casa, portanto, é um objeto direto. Se eu quiser substituir a palavra casa por um pronome oblíquo, eu substituo por qual?
pelo A, que é justamente o pronome oblíquo feminino singular. Belezinha? Posso seguir, não posso? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa substituição, vender A. Só que se eu puser vender A, fica estranho, não fica? O que vai acontecer com esse verbo? Ele vai perder um R. Toda vez que eu perco, eu tenho que compensar, não tenho? Então, eu compenso essa perda colocando aqui um L. Vender lá. E quando o meu verbo terminar com E, com A, ou com O, ou também com um hiato, eu vou ter de colocar um acento. Vender lá. Deu para entender direitinho? Vamos de novo no passo a passo. Quem vende, vende algo. Vendeu a casa. Objeto direto, feminino, singular, vai ser substituído pelo A. Substituo, perco R, em compensação ganho um L. Terminou com E, coloco acento. Isso também vai se repetir nas estruturas verbais que finalizarem com Z e com S. Olha, consideremos a proposta. Quem considera algo, considera uma coisa. O verbo que pede como complemento uma coisa é chamado de verbo transitivo. Como não tem uma preposição, verbo transitivo direto. Esse a proposta aqui está na posição do seu objeto direto. Feminino, singular. O que eu faço? Substituo pelo A. Quando eu substituir pelo A, o que vai acontecer? Consideremos A. Mas não fica estranho? Já que fica estranho, o que eu vou ter que fazer? Vou perder esse S e vou compensar com um L. Vai ficar como? Consideremos lá. Belezinha? É gatinho ou não? Mas está correto? Perfeitamente correto. Vai acontecer isso também, como eu falei para vocês, com os verbos terminados em Z. Produz o bolo. Quem produz algo. Então, se este verbo pede uma coisa, animada ou inanimada, significa dizer que ele é um verbo transitivo, não tem preposição, verbo transitivo direto. Eu tenho o bolo. Dessa vez, meu objeto direto, ele é masculino, singular. Vamos colocar mais esdrúxulo, mais estranho. Os bolos. Masculino e plural. Se eu substituo por um termo masculino e plural, eu vou colocar os. O que eu vou fazer? Produz os. Fica gatinho? Não. Aí eu vou ter que assimilar que quando um verbo termina com Z, perde esta letra, compensa com o quê? Com L. Fica gato? Fica bonito? Fica feio pra caramba, né? Muito feio, mas está correto? Está 100% correto. Eu vou produzi-los. Opa! Deixa eu ver aqui. Olha o que vai acontecer. Aqui tem bem um compacto disso que eu apresentei. Contração dos pronomes oblíquos, verbos terminados em R, S, Z, no singular, olha, as, e se forem terminados com R, S, Z, perde essas letras e ganha um L. Caso, vou colocar aqui embaixo, olha, caso terminem os verbos com... Depois que eu retirar o R, S e Z, depois que eu retirar o R, perdão, depois do R, se ele finalizar com A, com E, com O
e com hiato, o verbo vai receber acento. É o que acontece com amar lá. Amar é o quê? Amar alguém. É o que acontece com vender lá. Vender algo. É o que acontece com por lá. Por algo. É o que acontece com imbu e lá. Aqui é um hiato. Então, olha, verbos que perderem o R, compensarem com o L, se eles finalizarem com A, E, O ou hiato, eles vão ser acentuados. A contração também vai acontecer quando eu encontrar verbos que terminam com M ou com som nasalizado. O que é isso? Por exemplo, fizeram, fizeram, ó, que termina com a nasalização. Essa nasalização ela é transmitida para o pronome. Eu não poderia colocar fizeram o, eu vou colocar fizeram no, justamente para transmitir esta nasalização. Belezinha? Gente, o que eu vou fazer? Se vocês não terminaram o exercício, terminem em casa. Mas já não vale a pena continuar, como eu falei para vocês, que eu achava que não iria dar, né? Só iria dar mesmo para vocês fazerem, para eu introduzir. Não vou começar com as regras de colocação. Mas, por favor, para nós não começarmos um conteúdo e termos que finalizar. Próxima aula, nós vamos trabalhar com isso aqui, com as regras de colocação pronominal, de quando é que vai acontecer uma próclise, quando é que vai acontecer ênclise, quando é que vai acontecer mesóclise. Vocês já fizeram o exercício, então na próxima aula eu já inicio resolvendo esses exercícios, orientando vocês para o exercício. Na próxima aula também, nós vamos trabalhar com um conteúdo super relevante de pronome. Eu acredito que é o mais relevante, é estimulante inclusive o conteúdo, que é o conteúdo de pronome relativo. Então, duas coisinhas importantes para a próxima aula: resolução dos exercícios ligados à colocação pronominal e a apresentação dos pronomes relativos. Por enquanto é só. Vocês todos estão libertos e libertas de mim, e até a próxima.